Hoje são 1.780 dias praticando NoFap e 155 dias sem tomar café. Inclusive, se você ainda continua tomando café, faça um teste e depois só deixa no comentário aí a nova vida que você vai viver sem sombra de dúvidas. Muitas pessoas perguntaram para mim, Crispim, qual que é a sua alimentação? Praticamente nos últimos vídeos sempre tem alguém pedindo, conta o que você come, qual é a sua alimentação, qual é a sua dieta, se é que de fato o Crispim tem uma dieta. E hoje eu quero compartilhar para vocês então o que praticamente eu como, tá? Durante o meu dia a dia. Quais alimentos eu consumo, quais alimentos eu jamais consumo e jamais consumiria, tá? Eu gosto muito da frase do Hipócrates, ele dizia, faça do seu alimento a sua medicina e faça do seu remédio a sua comida. Eu comecei a mudar a minha alimentação praticamente no mesmo período que eu comecei a praticar o NoFap. Lá em 2020, quando havia todo aquele caos a nível mundial, pessoas morrendo da noite para o dia, pessoas não podiam sair de suas casas, o terror espalhado pelo universo inteiro, pelo mundo inteiro. E foi quando eu comecei a estudar sobre a prática do NoFap, eu também comecei a estudar sobre alimentação. Porque na minha mente ela funciona sempre como uma ramificação. Então eu entendo isso na minha mente, que sempre quando eu vou mudar um mau hábito, que no caso é um vício que está instalado, eu preciso criar todo um núcleo em volta dele para dar embasamento para que eu consiga avançar os dias. Ou seja, eu preciso colocar outros novos hábitos ao redor para fortalecer esse hábito principal que eu quero praticar. Então, no caso, eu queria praticar NoFap. Eu queria, de fato, abandonar a pornografia, abandonar a masturbação. E na minha mente eu entendia que eu precisava colocar outros hábitos. E aí foi aonde eu comecei a colocar outros hábitos. Como, por exemplo, a corrida, a musculação, a leitura, enfim. O episódio anterior eu vou falar sobre algumas técnicas de transmutação. É até interessante você dar uma olhada no vídeo anterior. Mas aí eu vi a necessidade de mudar a minha alimentação. E quando você começa a estudar de fato como a indústria programa ou reprograma o nosso DNA para ser um DNA doente, através da alimentação, muita coisa vai mudar. E na minha mente muita coisa mudou. Comecei a estudar sobre alimentação, sobre a indústria alimentícia, enfim. Cheguei à conclusão de que eu deveria mudar a minha alimentação. Na época eu comia de tudo, eu comia bolo, eu bebia refrigerante, eu tomava Coca-Cola, eu comia bolacha, eu comia pães, eu comia massas, eu consumia todo tipo de óleo vegetal. Enfim, a minha alimentação era uma alimentação referente a 90% da população brasileira ou até mesmo mundial. Uma alimentação muito comum. Hoje praticamente o que eu como então? Vamos lá. Primeiro, eu faço 2 refeições por dia só. Eu tenho 29 anos de idade, eu tenho 1,80 m de altura e peso 86 quilos, fazendo apenas 2 refeições. E essas 2 refeições, elas precisam ter um embasamento muito forte, que é o quê? Comer comida de verdade. É basicamente uma dieta paleolítica. Eu não diria paleolítica porque tem um alimento específico que eu como dentro dessa dieta que não tinha na era paleolítica. Mas enfim, seria basicamente 99,9% uma dieta paleolítica, tá? Então as 2 refeições, a primeira eu faço por volta da meio-dia, e a segunda refeição, que basicamente seria a janta, eu faço por volta de 8 horas da noite, quando não eu faço um pouco mais cedo, tá? Então, o que consiste a minha alimentação? Ela precisa ter 3 embasamentos muito fortes. Primeiro, uma fonte de proteínas, tá? E depois uma fonte muito boa também de carboidratos, e uma fonte muito boa de gorduras, tá? Essa tríade faz parte da minha pirâmide alimentar, tá? Fonte de proteína, fonte de carboidrato e fonte de gordura. Então, praticamente, o que eu como na fonte de proteína? Fonte de proteína. Eu só consumo proteína de origem animal. Exatamente, somente proteína de origem animal. Você não vai ver eu comendo proteína de soja ou proteína de qualquer outro tipo de vegetal. Não, eu só consumo proteína de origem animal. A maior fonte de proteína minha é de origem animal, que ela vem das carnes, tá bom? Carnes de todo tipo, tanto carne de porco como carne de boi, todo tipo de carne animal eu consumo, e carnes extremamente gordurosas, rica em gordura de origem animal.
foi criado um pânico na nossa sociedade pela indústria moderna e principalmente pela indústria da medicina e da alimentação, falando que nós não poderíamos consumir gordura saturada de origem animal, que isso vai fazer com que as nossas veias fiquem entupidas e tudo mais. E a maior balela que você pode ouvir durante toda a história. Se a gente olhar os nossos antepassados, todos eles só sobreviveram, nós só chegamos até hoje através primariamente da caça e posteriormente da coleta de frutas. E as frutas que eram consumidas na época eram frutas próprias da estação, diferentemente das frutas de hoje que contêm algumas modificações genéticas também, tá? Mas eu consumo fruta, vou chegar nessa parte, mas só para vocês entenderem que a maior parte da dieta ancestral era de origem animal, tá? Então não tem problema nenhum você comer carne gordurosa, não é a gordura que vai entupir a sua veia. Eu posso pegar um outro vídeo e explicar especificamente o que acontece fisiologicamente, quimicamente no nosso corpo, metabolicamente, quando você consome qualquer tipo de alimento. Mas deixa isso para um outro vídeo, senão vai ficar muito comprido, tá? Então, proteínas de origem animal. Como muita carne gordurosa, ovos. Eu praticamente como 10 ovos por dia. 5 no almoço, 5 na janta. 10 ovos, tá? E esses ovos podem ser tanto de granja como de galinha caipira. Como a gente tem criação de galinha caipira, a gente consome quando é a época, e quando não, a gente consome também de origem de granja, tá? Sem problema nenhum. Outra fonte de proteína de origem animal que eu também consumo é leite, tá? Mas é o leite cru, o leite sem ferver. E dentro desse leite cru, ele não pode ser fervido então, ou se for fervido também não tem problema nenhum. Eu gosto de não ferver justamente por conta dos micro-organismos e algumas vitaminas específicas que perdem um pouco da sua propriedade quando o leite é fervido. Ah, Patrick, mas não tem medo de bactérias, essas coisas? Tudo pânico da indústria alimentícia que colocou na nossa mente para empurrar leite de caixinha, tá? Leite de caixinha totalmente fora da dieta, não entra dentro da minha dieta. Obviamente tem muitos conservantes, muita química lá para preservar o leite por 1 ou 2 anos, eu não lembro qual que é a validade, mas enfim. Então, leite cru, tá? Essa é a fonte minha de proteína que eu consumo todo dia. Consumo leite todo dia? Obviamente não, mas está na minha dieta, tá? Agora a carne eu consumo todo dia e ovos também, tá? Aí entra a segunda fonte, que é a fonte de carboidratos. Uma fonte de carboidrato muito boa que eu consumo é frutas, tá? Embora, como eu falei para vocês, houve uma modificação genética, mas existem muitas frutas que são boas, tá? Para se consumir. E eu gosto muito porque a fonte de carboidrato, ela vem então através da frutose, tá? Que é através das frutas. Então eu consumo muita fruta, isso fruta desde banana, laranja, maracujá, enfim, todo tipo de fruta, não tem restrição nenhuma, tá? E frutas pode consumir também à vontade, da mesma forma que a quantidade de carne você também pode consumir à vontade. Não tem como alguém engordar consumindo fruta e carne, tá? Esquece isso. Isso está relacionado com açúcar, está relacionado com massa, está relacionado com pão, está relacionado com bolo, tá bom? Com alimentos ultraprocessados e refinados que fazem muito mal para nós. Além de dar picos de insulina, você fica cansado, tem letargia assim que acaba de comer. Na dieta que eu faço, cara, não existe letargia. Você come e já consegue praticar atividade se quiser logo em seguida, tá? Atividade física, porque não existe peso na hora de fazer a digestão. Então uma boa fonte de carboidrato que eu consumo são as frutas. Uma outra fonte, tem algumas pessoas que criticam essa fonte, para mim ela não faz mal. Então eu gosto de consumir porque ela vai dar um carboidrato de rápida absorção também, que é o arroz, tá? Arroz. Teve um período da minha vida que eu não comia arroz, bastante tempo dessa minha dieta eu não consumia. Acrescentei o arroz justamente por ele não ter nenhum antinutriente, tá? Que é o que vai gerar gases, flatulência e tudo mais. Dentro dessa questão do arroz, eu não consumo feijão, tá? Feijão não entra na minha dieta de jeito nenhum e eu indicaria para vocês não consumirem também. Eu sei que faz parte da dieta do povo brasileiro e tudo mais, foi colocado na nossa cultura, isso já vem impregnado dentro de uma cesta básica, enfim, tem toda uma reprogramação também, não é um assunto para o vídeo de hoje, mas qual que é o problema do feijão? O feijão ele possui alguns antinutrientes muito pesados, que são lecitinas, que quando isso cai dentro do seu intestino, isso vai causar inflamação. É por isso que gera muita flatulência, é por isso que você se sente pesado, barriga dilatada, fica arrotando o tempo inteiro, vive cansado depois. Então feijão eu não aconselharia vocês a consumirem, façam um teste também, retira da vida de vocês. Ah, Patrick, e a fonte de ferro que tem no feijão? Tem na carne também, pode ficar tranquilo, esqueça a fonte de ferro do feijão, isso aí foi conversa também que inventaram pra gente. Tem muita coisa que precisa ser desconstruída. Então outra fonte de carboidrato
é o arroz. E também eu consumo algumas raízes e tubérculos. Depende muito também. Essa não está todo dia na minha dieta. Fruta sim e arroz sim. Agora, as raízes e os tubérculos depende muito. Mas também seria interessante. São as mandiocas, batata, tá? São essas raízes que eu também consumo na minha dieta. Lembrando que não é todo dia, talvez uma vez por semana essas raízes. Então os outros restantes eu consumo praticamente todos os dias. Depois entra fonte de gordura. Patrick, o que você consome como fonte de gordura? Você consome azeite? Não consumo. Você é contra o azeite? Não sou contra, mas hoje é muito difícil você saber se ele está sendo alterado ou não, misturado com óleo de soja, tá? Então eu não consumo azeite. Se você sabe de um azeite de boa procedência, pode consumir o azeite, ele é muito bom sim, obviamente. Óleo de coco também não consumo. Se você conhecer alguma boa fonte de óleo de coco de boa procedência que também não misturem com óleo de soja, fiquem à vontade também para consumir. O óleo de coco também é uma excelente fonte de gordura. A minha fonte de gordura é banha de porco, tá? Banha de porco. Então todo o alimento é cozinhado, é cozido através da banha de porco. E também de sebo bovino, tá? A gordura da carne bovina também. E a outra fonte de gordura que eu consumo também é manteiga. Manteiga, quando eu falo, não é a margarina, tá? Margarina que vocês consomem, a maioria de vocês, no pão ali, enfim. Ela é feita de óleos vegetais. Óleos de soja, canola, óleos de girassol, enfim, todos esses tipos de óleos vegetais. Esses óleos são altamente inflamatórios para o teu corpo. Abandone, retire da vida de vocês óleo de soja, é uma porcaria. Isso sim vai causar, por exemplo, uma arteriosclerose, que é o entupimento das suas veias. Isso sim vai causar problemas na sua pressão sanguínea, problemas de infarto. Está no óleo vegetal. Então arranque da vida de vocês. Procurem consumir mais gordura de origem animal. Patrick, quais alimentos você não consome então? De jeito nenhum. Não consumo óleo de soja, nenhum outro tipo de óleo vegetal, óleo de canola, óleo de girassol, enfim, não consumo. Que mais você não consome? Também não consumo pão, não consumo bolo, não consumo açúcar, não consumo refrigerante, não consumo Coca-Cola, não consumo massas, não consumo macarrão, nada disso, tá? Nada disso. E o mais interessante também da minha alimentação, Patrick, e nesse período que você não se alimenta, o que você faz? Eu me hidrato, tomo água, apenas água, mais nada. De vez em quando, talvez um chá, e olha lá ainda, porque não consumo café. Patrick, vale a pena essa dieta restritiva? Cara, isso me dá muito músculo, força muscular. Nos treinos eu tenho muita força, sinto pouco cansaço, consigo me recuperar muito rápido no outro dia, consigo correr com muita energia e eu pego muito peso durante os meus treinos, tá? Muito peso mesmo. Peso 86 kg, como eu falei para vocês, tenho 1,80 m de altura, ou seja, para mim, me faz muito bem essa dieta, me dá uma clareza mental muito grande. Nesse período, o que você faz então, quando não consome nada? Eu fico em jejum, tá? Então, geralmente eu faço jejum todos os dias, de 16 a 18 horas, praticamente por dia, porque eu só faço 2 refeições, uma meio-dia, outra por volta das 8 horas, quando não, um pouquinho mais cedo. Então, praticamente de 16 a 18 horas em jejum. E eu sei que muita gente pode acabar perguntando, mas Crispim, vale a pena toda essa dieta restritiva? Primeiro, eu diria que ela não é restritiva, pelo contrário, é uma dieta muito poderosa, que traz vitalidade, força física, imunidade, uma energia muito alta mentalmente falando e uma resistência imunológica muito alta também. Inclusive, fica até um outro questionamento. Seria essa a dieta anti-inflamatória, pró-vida, pró-longevidade, um dos segredos das minhas longas streaks? De eu conseguir longos dias de NoFap? Lembrando que a alimentação está muito relacionada com o seu estado emocional. E o açúcar, os alimentos hiperprocessados e altamente inflamatórios, modulam e alteram as nossas emoções, deixando-nos sujeitos às paixões carnais e os desejos desenfreados. Mas é isso aí, essa é a minha alimentação então, eu espero que vocês estejam gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário aí, o que você se alimenta, o que você acha dessa alimentação, quais alimentos você consome, deixa aí se vocês consomem o feijão, se vocês consomem açúcar, pão, bolo, guaraná, tudo que eu citei que eu não consumo. Vamos bater um bate-papo aí nos comentários, deixem também o like de vocês, se inscrevam no nosso canal e eu vou ficando por aqui, até então, o nosso próximo episódio. Valeu!